Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e nós vamos continuar nossa fala acerca da ressurreição na segunda vinda de Cristo. E agora nós vamos abordar uma seguinte temática, que é a ressurreição de Israel, tá bom? Nós vamos procurar esclarecer, baseado em teólogos, eruditos, na própria palavra de Deus, o que a Bíblia diz acerca da ressurreição de Israel, que obviamente vai acontecer na segunda vinda, ou seja, na vinda visível de Cristo em glória, com a sua igreja, com os seus anjos, para a implantação do que a Bíblia chama de reino milenial, ou o milênio, tá bom? Então, para esboçar corretamente esses acontecimentos do plano da ressurreição, é necessário definir aqui a hora da ressurreição de Israel, para que possamos então observar a sequência correta de quando vai acontecer isso. E é comum entre os dispensacionalistas ensinar que a ressurreição de 1 Tessalonicenses 4,16 inclui os santos do Antigo Testamento, tanto quanto os santos da igreja. Desprezando aqui, nesse vídeo aqui, nós estamos fazendo para vocês as diferenças essenciais no plano de Deus com relação aos dois grupos, afirma-se que suas ressurreições serão simultâneas, com base em vários argumentos. O primeiro desses argumentos, ou destaque, é que a redenção de Israel depende da obra de Cristo, assim como a redenção da igreja. Então, pode-se afirmar que eles estão em Cristo, entre aspas, e ressuscitam ao mesmo tempo. Segundo destaque que nós trazemos aqui é que a voz do arcanjo, esse termo bíblico em 1 Tessalonicenses 4, tem significado especial para Israel, como a trombeta de Deus tem para a igreja, e assim ambos estão incluídos. Os 24 anciões, é o terceiro destaque que nós trazemos aqui, de Apocalipse, inclui santos do Antigo e do Novo Testamento, e portanto todos eles devem ter ressurgido dentre os mortos. O quarto destaque que nós trazemos é que Daniel 12, 2 e 3 não fala sobre a ressurreição literal, mas sobre a restauração nacional do povo de Israel aqui. Logo, a passagem não indica a hora da ressurreição de Israel, mas sim a hora da sua restauração. Você pode conferir tudo isso que nós estamos falando na obra Lectures on the Book of Daniel, ou Leituras do Livro de Daniel, de William Kelly, um grande escatologista e que nós estamos falando. Então, em resposta a certas observações, devem ser feitas da seguinte maneira. Nós vamos responder aquilo que Kelly falou e que nós mencionamos agorinha até então. Ele diz assim: apesar de Israel ser redimido, pelo sangue de Cristo, jamais experimentou o batismo do Espírito Santo, que os teria colocado então, nessa terminologia bíblica, em Cristo. Portanto, então, essa fase só pode descrever os santos da era presente que se relacionam com Cristo dessa maneira. Ou seja, 1 Tessalonicenses 4,16 é um trecho que fala somente da era da igreja. Segundo destaque que nós trazemos, ou resposta àquilo que Kelly fala na sua obra Lectures on the Book of Daniel, é que quanto à ideia de que a menção de um arcanjo deve ser necessariamente incluir então Israel por causa dos ministérios especiais dos anjos daquela nação, você pode conferir isso em Daniel 12:1, deve-se observar que tal afirmação desconsidera o fato de que no livro de Apocalipse ministérios angelicais são mencionados em relação ao plano de julgamentos que precede a segunda vinda em relação à vinda em si. Não só quando o acontecimento está relacionado a Israel, mas quando também está relacionado a outros também. Em terceiro lugar, com relação ao fato de que a nação de Israel está incluída por causa dos 24 anciãos, foi demonstrado já em vídeos anteriores que eles representam apenas a igreja, e Israel não precisa estar incluído aqui nesse trecho de Apocalipse onde menciona os 24 anciãos. Finalmente, a última observação que nós fazemos sobre os escritos aqui de William Kelly, é que Daniel 12, de 2 a 3, não pode ser tratado figuradamente, sem violar todo o princípio da interpretação literal. Tá bom? Então, nós precisamos pensar um pouquinho sobre
isso que nós mencionamos. O comentário também de Tregelles, que é um outro erudito, estudioso da Bíblia Sagrada, foi observado anteriormente, né? Nós já falamos um pouquinho sobre ele em vídeos anteriores. E o West, um outro erudito especialista, acrescenta o seguinte, ele menciona o seguinte: a verdadeira tradução de Daniel 12, 2 e 3, em relação ao contexto, é que naquela hora, muitos do seu povo, dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, ou seja, serão separados, uns, aqueles que ressuscitaram, para a vida eterna, e outros que não ressuscitaram naquela hora, para a vergonha e horror eterno. Ou seja, é assim que traduzem os melhores doutores em hebraico e os melhores exegetas cristãos. E esse é um dos defeitos da versão revisada em inglês, que permitiu que a impressão errada que a versão autorizada em inglês dá sobre o texto continue. Quem falou isso foi Nathaniel West, na sua obra The Thousand Years in Both Testaments, ou The Thousand Years, ou os 1000 anos nas duas cartas, nos dois testamentos, in both testaments, ou nos dois testamentos, tá? Então é uma obra que fala sobre o milênio, né, sobre o reino milenial. Comentando também essa passagem, Gablin diz o seguinte: a ressurreição física, lá de Daniel 12, 1 e 2, não é ensinada no segundo versículo desse capítulo. Se fosse, a passagem estaria em conflito com a revelação relativa à ressurreição no Novo Testamento. Então não existe uma ressurreição geral, mas haverá a primeira ressurreição, da qual apenas os justos participam, que é a ressurreição da vida, ou a primeira ressurreição, e depois a segunda ressurreição, ou que significa a ressurreição dos mortos, incrédulos, para seu castigo eterno, consciente aqui, tá bom? Então repetimos que a mensagem não tem nada que ver com a ressurreição física. A ressurreição física é usada, no entanto, como uma metáfora do reavivamento nacional de Israel naqueles dias. Quem fala isso é Arno Gablin, na sua obra The Prophet Daniel, ou O Profeta Daniel. Essa interpretação parece basear-se na ideia pré-concebida de que a igreja e Israel serão vivificados juntos, e também na falsa interpretação de que, literalmente interpretado, Daniel 12:2 precisa falar de uma ressurreição geral, e logo é necessário espiritualizar essa passagem. Nós precisamos observar aqui que essa espiritualização, ou tratamento não literal das Escrituras, surge não da interpretação da passagem, mas de uma tentativa de atenuar certas discrepâncias, que, conforme já falamos em vídeos anteriores, não existem. Então parece muito melhor entender essa passagem como um ensinamento da ressurreição física literal. Em outra passagem paralela que trata da ressurreição de Israel, que é Isaías 26:16, Kelly também espiritualiza novamente a ressurreição para fazer com que defenda a restauração. Ele diz o seguinte, no capítulo 26, a alusão à ressurreição é empregada como metáfora, porque o contexto prova que ela não pode referir-se ao fato literal. Pois, se o texto prova que ela não pode referir-se ao fato literal, pois se o fizesse, negaria que os incrédulos ressuscitarão, é o que menciona William Kelly na sua obra Exposition of Isaiah, ou Exposições sobre Isaías, tá bom? Então, entretanto, aqui nós vemos que a questão da ressurreição dos incrédulos não está em vista aqui. Harrison diz o seguinte: embora possa parecer que o versículo 14 ensine que não há ressurreição para os senhores que exerceram domínio sobre Israel e, portanto, não há ressurreição para os injustos, faltam provas aqui de que o versículo se refira a eles. Os dois termos que são aqui na Bíblia, mortos e sombras, são, que traduzido na versão revisada em inglês se chama, é usado o termo falecidos, não possuem o artigo definido. Então, aparentemente, tudo que está incluído aqui é uma observação de que, considerando-se a experiência, a morte continua tendo domínio sobre os que estão debaixo do seu poder. Então, no versículo 19, vem uma grande exceção.
parece que não há no contexto nenhuma alusão a uma não ressurreição dos injustos. Quem fala isso é Harrison, tá? Um teólogo que menciona sobre esse fato. Então as passagens devem ser interpretadas como referências à ressurreição literal de Israel. Nesse sentido, é necessário um comentário em relação a Ezequiel 37, que nós vamos deixar aqui para vocês, quando ele fala sobre a visão do Vale dos Ossos Secos, no capítulo 37 de Ezequiel. Alguns aqui acreditam que essa menção de sepulturas aqui, de Ezequiel 37, versículos 13 e 14, poderiam demonstrar que está em vista aqui a ressurreição, pois não parece significar um lugar entre as nações, como diz a Bíblia, mas sim um lugar de sepultamento. No entanto, os ossos não são vistos numa sepultura, mas espalhados sobre o vale, é o que diz a Bíblia. Então Ezequiel deve estar usando aqui uma metáfora de sepultamento e de ressurreição para ensinar a restauração do povo de Israel. Ok? Ezequiel 37, então de 11 a 14, e o versículo 21 e 22 dizem o seguinte: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pareceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados, portanto profetiza, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, é o que diz Ezequiel 37. Ou seja, pensando um pouquinho no que diz Ezequiel aqui, nessa explicação da visão, principalmente no versículo 21 e 22, Ezequiel mostra claramente que o que está em vista é a restauração do povo de Israel. Poderia então aqui ser concluído que aqui Ezequiel está falando sobre restauração e não sobre ressurreição, tá bom? É o que diz Gablin, Gablin, um teólogo, na sua obra The Prophet Ezekiel, ele diz assim, Arnold Gablin: nessa visão dos ossos secos, a ressurreição física é usada apenas como uma metáfora da restauração nacional de Israel. Quando lemos em Ezequiel a respeito das sepulturas, devemos considerar o significado literal das sepulturas, mas as sepulturas aqui são símbolos da nação sendo enterrada entre os gentios. Se esses ossos secos, significam os mortos físicos da nação, como é que nós podemos explicar que eles falem os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança? É a pergunta que surge, mencionada por Arnold Gablin na sua obra The Prophet Ezekiel. Então, portanto, devemos concluir que a ressurreição de Israel não acontece na hora do arrebatamento, porque essa ressurreição inclui apenas os que estão em Cristo. 1 Tessalonicenses 4,16. E Israel não ocupa essa posição. Além disso, a conclusão é provada porque a igreja aqui é um mistério e Deus completará o plano para a igreja antes de concluir seu plano para com Israel. A ressurreição é vista como um acontecimento final, e a ressurreição de Israel não poderia vir até a conclusão de seu plano com esse povo de Israel. Finalmente, então, a impossibilidade da espiritualização de Daniel 12:2 e de Isaías 26:19 em restauração exige que a ressurreição da igreja e a ressurreição de Israel aconteçam então em ocasiões distintas. Ou seja, tem que ficar bem claro isso. A ressurreição da igreja vai acontecer no arrebatamento da igreja. E a ressurreição dos irmãos do povo de Deus de Israel, do Antigo Testamento e do Israel reavivado no período tribulacional, que morreram, serão ressuscitados antes da entrada do milênio, ou no segundo advento de Cristo, que é o marco do início então do novo reino milenial. Então essas referências do Antigo Testamento já citadas
mostram que a ressurreição de Israel ocorre na segunda vinda de Cristo, como nós estamos falando. Daniel 12, 1 e 2 afirma que a ressurreição acontece naquele tempo, que deve ser o tempo descrito anteriormente, ou no tempo dos acontecimentos finais da 70ª semana de Daniel, ou período tribulacional aqui. Quando o fim chega, então, para a besta, para o anticristo. Naquele tempo haverá um livramento e uma ressurreição, versículo 1 e versículo 2. E essa passagem parece mostrar que a ressurreição está associada ao ato de livramento da besta, ou seja, do anticristo, com a segunda vinda de Cristo. Então, da mesma maneira, Isaías 26:19 mostra que a dádiva da ressurreição prometida não acontece até que se passe a ira. E o que a gente se lembra quando pensa na ira? É a tribulação. Vai ser o ápice da ira de Deus sobre a terra, mencionada no versículo 20 de Isaías 26. Essa indignação não é nada mais do que o período da tribulação, e a ressurreição de Israel acontece então no final desse período. Então parece ser um erro afirmar que tanto a igreja quanto Israel serão vivificados no arrebatamento. As escrituras demonstram que Israel será vivificado no final da tribulação, enquanto a igreja será vivificada no arrebatamento da igreja antes da tribulação, tá bom? Então a ordem dos acontecimentos no plano da ressurreição será o seguinte, nós vamos mencionar essa cronologia para vocês. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo como as primícias de Deus, o princípio do plano da ressurreição, é o que diz 1 Coríntios 15:23. Segundo lugar, a ressurreição dos santos da era da igreja, no arrebatamento, conforme 1 Tessalonicenses 4:16. Terceiro lugar, a ressurreição dos santos do período da tribulação, juntamente com a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, mencionado em Apocalipse 20, de 3 a 5, e Daniel 12, 2 e Isaías 26, 19, na segunda vinda de Cristo à terra. E, finalmente, a quarta cronologia do plano de Deus acerca da ressurreição é a ressurreição final dos mortos incrédulos, ou seja, não salvos. Lá em Apocalipse 20, versículo 5, versículos 11 a 14 também menciona isso. No fim da era milenar, ou seja, depois dos 1000 anos de reinado de Cristo na terra, haverá essa segunda morte ou a ressurreição para juízo e condenação eterna no grande juízo do trono branco mencionado na palavra de Deus. Então os 4 primeiros estágios seriam todos incluídos na primeira ressurreição, ou seja, a ressurreição para a vida, a primeira morte, né? Ou a primeira ressurreição. E o último estágio que nós mencionamos para vocês, que é a ressurreição final dos mortos não salvos, de Apocalipse 20 e versículos 5, 11 a 14, está se referindo então à ressurreição para a condenação, ok? Então os 4 primeiros estágios seriam todos incluídos na primeira ressurreição, ou que a Bíblia chama ressurreição para a vida, visto que todos eles são salvos, crentes, povo de Deus, seja da era da igreja do Antigo Testamento ou do período tribulacional, que recebem vida eterna. E o último, que é o 5º ponto que eu acabei de mencionar para vocês, Apocalipse 20, seria a segunda ressurreição, ou a ressurreição para a condenação, visto que todos recebem julgamento eterno naquela ocasião, conforme nós mencionamos, ok? Que Deus abençoe a sua vida. Logo em seguida nós vamos fazer um outro vídeo que fala sobre os julgamentos associados à segunda vinda de Jesus. Todos esses vídeos mencionados que nós já mencionamos, os 4 vídeos que nós falamos, tudo isso fala acerca da ressurreição e o plano de Deus com relação à ressurreição na segunda vinda de Cristo, ok? Deus os abençoe, a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Siga-nos nas redes sociais, dá um joinha, faça seus comentários, não tem problema nenhum se você pensa diferente de nós, né? Fique tranquilo com relação a isso, mas é assim que nós vemos a luz da palavra de Deus. E se você quiser semear no nosso ministério, também tem como você contribuir aí no link da bio aí do YouTube, tem todas essas informações. Que Deus vos abençoe, que a graça e a paz de Jesus, o importante é que Jesus voltará. O importante é que a ressurreição é um fato bíblico
E mais importante que isso é que, se você estiver morto, queira ressuscitar para a vida eterna. Se você estiver vivo, queira participar do arrebatamento da igreja, porque Maranata, ora vem Jesus. Põe em ordem a tua casa, se santifique, se consagre, Jesus está voltando. E isso é o mais importante de todas as coisas, é subirmos com Ele e encontrarmos com Ele nos ares. O povo de Deus, o povo santo, consagrado, que leva Deus a sério, que vive a fé bíblica, a fé no Filho do Homem, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Um abraço e um amém.